Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Hoje nós estudaremos a unidade 24, combinar algarismos. Então acompanha comigo a leitura da nossa rotina de hoje. Lá na página 192, vamos começar com a leitura. Depois temos hora de jogar, então hoje nós temos um jogo, né? Um vídeo do jogo bem legal também. Lá na página 193, atividade 1 na página 194, resolvendo problemas nas páginas 195 e 196, atividade 2 nas páginas 197 e 198, e por último, a tarefa, exercícios 1, 2 e 3 na página 199. Então vamos lá. Na página 192, acompanhe a leitura comigo com bastante atenção. Combinar algarismos. Antes da leitura, nós vamos conversar um pouquinho, tá? Bem brevemente. Lembra que nas aulas passadas nós estudamos sobre combinação de roupas, as possibilidades, né? Também combinações de passeio, de roteiros, onde visitaria primeiro, o que estudaria primeiro. Hoje, a nossa aula é sobre combinar, só que algarismos, ou seja, nós combinaremos, olha aqui, os números, olha, cada um desses é chamado de algarismo. E quando nós combinamos os algarismos, nós formamos um número diferente. Na língua portuguesa, quando nós combinamos as letrinhas, olha, nós formamos palavras, só tem uma ordem correta, né? Senão não forma uma palavra correta. Já na matemática, quando você combina qualquer algarismo, você vai formar um número. Pode ser um número maior ou um número menor, tá? Dependendo da posição que ele ocupa. Então, agora vamos acompanhar a leitura. Você já sabe que os números estão presentes na maioria das coisas que fazemos. Nós acordamos de manhã e olhamos o relógio, né, do celular, fazemos contas, cálculos na calculadora, encontramos números novamente. Na hora do café da manhã tem as unidades de pães que a gente compra, né? A medida de leite ou qualquer outra bebida. Então, a matemática na nossa vida está presente o tempo todo, mesmo que a gente não queira. Além disso, já sabe que nosso sistema de numeração decimal, nós usamos esses símbolos, né? Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que quando combinados, podem formar qualquer número. Ai, professora, e o 10? O 10 já é uma combinação do 1 e o 0, certo? Então, aqui, olha, nós temos todos esses. Depois, são repetições e combinações. Veja algumas situações nas quais usamos números. Olha esse primeiro aqui, ó, é bem familiar para nós, porque é um código de barras, né? Código, né? Quem decifra esse código é o sensor óptico lá do caixa do supermercado. Quando passa no scanner, ele lê o preço. Aqui nós temos gráficos e tabelas. Na aula passada nós estudamos gráficos, né? E aparecem números para nós podermos estudar, analisar. E aqui, olha, operações matemáticas, vem os algarismos novamente. E olha aqui, essa aqui que legalzinha é a nossa tabuada, né? Então, nós utilizamos o número a todo o momento. Na página 192 ainda, olha, mais exemplos, né? Joguinhos matemáticos, o sudoku. Aqui nós temos, olha, número de casas. Aqui nós temos preço, também tem o número da sua casa, o número da sua rua, no controle remoto da TV. Então, tem números em quase todos os ambientes, né? Você conhece outras aplicações dos números? Eu tenho certeza que sim. A sua idade, o tamanho do seu calçado, entre outros. Agora, vamos ampliar, ou seja, aumentar os nossos conhecimentos sobre números. Vamos lá. Na página 193, já chegou a hora de jogar. Então, vamos fazer a leitura, depois a professora vai explicar as regrinhas do jogo e depois vocês vão assistir junto comigo ao vídeo da professora Alessandra, tudo bem? Então, vamos lá, olha. Para esse jogo, que é chamado Qual é o Maior?, nós precisaremos de alguns materiais, tudo bem? 30 fichas numeradas do anexo 1, por dupla ou trio.
Então, aí na sua casa, você vai recortar esse anexo, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Também lápis ou caneta coloridos. Então, um jogador vai usar uma cor e o outro outra. Pode ser dupla, você vai jogar com a sua mãe, ou pai, ou tia, que mora com você, porque não pode ter aglomeração. Pode usar lápis colorido. Um pega um lápis verde, o outro pega um lápis vermelho, que vai dar tudo certo. Regras desse jogo. Regra número 1. Forme uma dupla ou um trio. 2. Cada jogador da dupla ou trio escolhe uma cor de caneta ou de lápis. 3. Coloque todas as fichas sobre a mesa, embaralhadas, ou seja, misturadas, com o lado escrito virado para baixo, ou seja, tampado, né, da sua vista. 4. Na sua vez, cada jogador vira 3 fichas e forma com elas o maior número possível. Como que é isso, professora? Já vou explicar para vocês. 5. Os números formados pelos jogadores devem ser escritos na tabela de registro. Então, olha lá. Vocês terão essa tabelinha para completar, mas só depois que eu vou explicar e vou fazer junto com vocês, tá? Não precisa ficar preocupado. 6. As fichas devem ser embaralhadas novamente para a jogada do próximo jogador. 7. Após cada jogada, compare-se os números anotados e o jogador que tirou o maior número deverá contorná-lo com a cor que escolheu. Então, olha aqui, ó. O ponto da Tereza e a pontuação do Felipe. Qual número foi maior? Então, o da Tereza. Então, com o lápis verde que ela escolheu, ela circulou. E olha aqui, atenção. Todos os jogadores devem conferir os números formados e realizar a comparação entre eles. Veja o exemplo abaixo. Eu vou mostrar para vocês agora o anexo. Olha lá. E depois eu volto para ler a regrinha 8, porque ela é a última. Olha lá. Recortar o anexo, que são as fichas numeradas. Lá no final da apostila, vocês já sabem, né, que ficam lá os anexos. Vocês vão tirar essas 3 folhas e vão recortar. Vai recortar cada fichinha dessa aqui, ó, com bastante cuidado, certo? Reparem que aparece, olha, 3 fichas do 0, 3 do 1, até o 9. E esse tracinho aqui embaixo do 6 é para definir que é o número 6, tá vendo? E aqui, diferenciado o número 9, tá? E depois, vence o jogador que tiver a maior quantidade de números contornados com a sua cor ao término da 10ª jogada. Então, esse jogo, ele demora um pouquinho, porque são 10 jogadas. Cada número contornado vale 1 ponto. Então, agora eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção aqui na lousa, que eu vou explicar para vocês o jogo de uma maneira mais facilitada. Vocês estão vendo aqui, olha, na minha mão? Eu já recortei o meu jogo, ó. São essas fichinhas aqui, certo? Eu colei algumas aqui na lousa para mostrar para vocês. Vocês vão pegar as fichas, colocar viradas para baixo, assim, na mesa, e embaralhar, ou seja, misturar. Aí depois, vocês vão precisar virar 3 fichas. Digamos que eu peguei aqui, ó, o 3, a ficha de número 5 e peguei a ficha de número 6. Vocês estão vendo? Ó, peguei o 3, o 5 e o 6. Essas foram as fichas que eu virei. Mas qual é mesmo o nome do jogo? Qual é o maior? Então, eu preciso usar esses 3 algarismos para compor o maior número que eu conseguir, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, o maior número, o maior algarismo que eu tenho aqui, que é o 6. Então, olha, 6. Entre o 3 e o 5, qual é o maior? É o 5. Então, o 5 é o próximo que eu vou colocar aqui, ó. E, por último, o 3, porque eu só posso virar 3 fichas por jogada. E que número eu formei aqui, olha? 653, tá? Se eu formasse assim, olha, 356, não seria o maior número que eu conseguiria formar, certo? Por quê? Olha só, unidade, dezena e centena. O que vale mais aqui não é o que está na centena,
Então, eu preciso colocar o maior algarismo aqui na centena, olha. Depois o 5, olha, na dezena e por último o 3. Eu consegui formar o maior número. O 3 aqui, ele está valendo 3 mesmo, porque ele depende da posição. O 5 na dezena, ele está valendo 50. Por quê? Porque na dezena é grupinho de 10, lembra? E na centena, o 6, ele passa a valer 600. Quando eu somo tudo isso, eu tenho 653. Mais um exemplo. Se eu tirasse, olha, o 9, o 0 e o 1. Como que eu faria para compor o maior número com esses 3 algarismos que eu consegui virar? Então, olha, eu penso unidade, dezena, deixa eu colocar mais para cá, só um minutinho. Aqui, unidade, dezena e centena. Na hora do jogo, você não precisa colocar assim, você pode mentalizar apenas, tá? Qual desses é o maior algarismo que eu tenho? É o 9. Então, onde nós colocaremos ele? Onde vale mais, onde ele teria o maior valor, que é aqui na centena. O 9 na centena passa a valer 900. Depois, entre 0 e 1, qual o maior número que eu tenho? O 1. Então, vamos colocar o 1 aqui na dezena. E, por último, 0 na unidade. Certo? Maior número que eu consegui formar. Se eu quisesse formar um menor número, eu preciso começar do menor algarismo que eu tenho, certo? Então, o jogo acontece dessa maneira. Você vai pegar 3, virar e formar o maior. Aí, entre o seu e o do seu amigo, olha aqui, 653 é menor do que 910. Então, o amigo que escolheu, o jogador que escolheu esse aqui, virou esse, ele vai circular com a cor dele e você não vai circular o seu, porque o seu, 653, é menor do que 910. No final da 10ª rodada do jogo, nós vamos contar quem circulou mais números, e esse é o vencedor. Então, agora, nós vamos acompanhar um jogo que foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Para vocês jogarem em casa, seguindo esse jogo que foi feito aqui, tudo bem? Então, vamos lá, vamos acompanhar juntos. Olá, crianças do 3º ano, tudo bem com vocês? Hoje, a professora Roberta está trabalhando com vocês na unidade 24, combinar algarismo, e as situações que nós usamos os números. Na hora de jogar de hoje, da página 193, vamos descobrir qual é o maior. Nós vamos usar as fichas do anexo 1. Bom, aqui estão as fichas embaralhadas com o lado escrito virado para baixo. Na sua vez, cada jogador vira as fichas, vira 3 fichas e forma o número maior possível, combinando esses 3 algarismos. E depois anota o resultado na página 194 da apostila. Então, vamos lá? Pode começar. Trezentos e 20. A cada jogada, as cartas voltam para a mesa e elas devem ser embaralhadas. Setecentos. 520. 600.
531. Novecentos e 965. 762. Lembrando sempre que as cartas voltam para o jogo e devem ser embaralhadas. Quinhentos e 541. 521. 643. 541. Já foram 5 jogadas. Novecentos e 70. 520. 843. 996. 872. 974. 971. 975.
962. Vamos agora para a última jogada. Quatrocentos e vinte. Agora, vocês viram com a professora Roberta o registro do jogo e descobriu quem venceu essa partida. Abraços e até a próxima! Vocês viram o jogo? Isso mesmo, viu como é legal ficar decifrando o maior número e não é difícil? Circulou aí, quem será que venceu, hein? Você ou o parceiro de jogo? Então agora, com os dados do jogo que a professora Alessandra fez, nós vamos completar as atividades com bastante atenção. Lá na página 194, atividade 1, exercício de número 1. Vamos lá? Preencha as tabelas abaixo enquanto joga com os colegas. Nós gostaríamos de fazer na escola, mas como nós não podemos, né? Vocês já sabem que nós estamos numa pandemia. Então, nós aproveitaremos o jogo que a professora já realizou para anotar os dados da jogada e nós faremos o mesmo registro, ok? Então, olha lá. Jogadores, vocês vão anotar. Daniel e Alessandra, certo? Agora, a primeira jogada. Olha lá. O Daniel compôs 320, a Alessandra 700. Qual é o maior número em terceiro ano? 320 ou 700? 700. Então, quem deveria circular? A professora Alessandra. Marcou o primeiro ponto dela. Segunda jogada. Olha lá. 520 e 531. Olha, compara bem. Qual é o maior? 531. Então, ela circula novamente, certo? Esse jogo envolve o fator sorte, né? E a atenção também. Porque se você não prestar atenção, você vai compor um número menor do que o que deveria ser composto. Olha lá. Terceira jogada. 965, 762. Qual é o maior? Isso mesmo, olha lá. 965. Então, o Daniel marcou o seu primeiro ponto. Quarta jogada. 541, 521. Qual é o maior? Olha, são parecidos, então tem que tomar bastante cuidado para não se confundir. A única diferença foi aqui na dezena, tá vendo? Como o 4 é maior, quem marcou o ponto? O Daniel. Quinta jogada. Então, olha lá. 643, 541. Comparando todas as ordens, 643 é maior. Então, quem marcou o ponto? Daniel novamente. O que será que vai vencer aqui, hein? Vocês viram lá, prestar atenção? O que venceu? Continuando, olha, sexta jogada. É o mesmo jogo, tá? Porque ele vai até a 10ª jogada. 970, enquanto que a Alessandra, 520. Qual é o maior? Isso mesmo, 970. Então, Daniel marca mais um ponto. Sétima jogada. Olha lá. 843, 996. Qual é o maior? Ai, professora, difícil saber qual é o maior. Então, vamos comparar a maior ordem que nós temos, que é a da centena. Olha lá. 8 na centena, 9 na centena. Então, se o 9 é maior, aqui, ó, eu já vou descobrir que o 996 é o maior. E quem marcou o ponto foi a Alessandra. Oitava jogada. 872, 974. O mesmo esquema. Eu vou comparar lá na ordem da centena. 8 menor do que 9. Então, 9 maior do que 8. 974 é maior do que 872. Então, quem marcou o ponto? A Alessandra novamente. Nona jogada. 971, 962.
Agora, professora, comparando as duas centenas, olha lá, são iguais. Então, eu vou para o próximo, para a dezena. 7, 6. Qual é o maior? O 7. Então, 971 maior do que 962. E a última, né, a 10ª jogada. Ops, a Alessandra marcou o ponto. Perdão. Daniel marcou o ponto. E na última, 10ª jogada, 420 contra 930. Qual é o maior? Olha lá. 4 ou 9? O 9 lá na centena. Então, 930 é maior. Quem marcou o ponto foi a Alessandra. Terminando, olha lá, 10 jogadas. O que nós temos que fazer? Contar quantos pontos o Daniel fez e quantos pontos fez a Alessandra. Então, vamos lá, contagem do Daniel. 1, 2, 3, 4, 5. Daniel, 5 pontos. E a Alessandra? 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu aqui em terceiro ano? Houve um empate. É quando não tem vencedor. Os dois jogadores fizeram necessariamente a mesma quantidade de pontos, certo? Então, olha, a página 194, agora nós vamos completar, né, com alguns dados do jogo. Vamos lá. Total de pontos do jogador 1 foi 5 pontos. Atenção, olha, bastante atenção na letrinha cursiva, tá bom? E o total de pontos do jogador 2 foi a mesma, né? Porque eles empataram. Jogador 3 nós não temos, porque o jogo foi feito em dupla, ok? Então, agora nós passamos para o 3. Escreva em ordem crescente o número que cada jogador formou nas jogadas. Então, vamos lá. Jogador 1, Daniel. Aqui, olha, apareceu para nós para relembrarmos, tá? Então, todos esses que o Daniel, olha, conseguiu compor, nós vamos escrever aqui. Olha lá. 320, 420, 520, porque não pediu somente para passar para cá, né? Só copiar. Tem um detalhe importante, olha. Escreva em ordem crescente. Então, eu começo pelo menor e vou aumentando conforme os números lá da tabela, certo? 320, 420, 520, até chegar no 971, que é o maior ponto, né? Maior número que o Daniel conseguiu formar, certo? Agora nós faremos com o jogador 2, que foi a professora Alessandra. Então, vamos lá. Olha lá. E também em ordem crescente, ou seja, do menor, e vai aumentando até chegar no maior número que ela conseguiu compor. 520, 521, 531, 541, seguindo a tabela, não pode colocar qualquer número, tá? Até o 996, certo? E esta linha vai ficar vazia porque nós fizemos o jogo em dupla, não temos o jogador 3, certo? Continuando. Na página 195, olha lá, resolvendo problemas. Observe uma rodada do jogo, qual é o maior? Entre Maria e Edgar. Olha lá os dois fazendo o jogo. Então, na mesa de vocês, olha, ficam todas as fichinhas dessa maneira viradas para baixo, tá? Será que marcaram tudo direitinho? Então, vamos analisar. Olha, tem o jogador 1, que é o Edgar, jogador 2, Maria. Então, eles fizeram, olha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 9ª jogada. E eles foram marcando os pontos, olha lá, 431, 210, 998, 521. Aqui, olha, como o Edgar conseguia compor o maior, ele circulava de vermelho, que foi a cor escolhida por ele. Então, chegou aqui, ele formou o maior número novamente. Na terceira jogada, 921, maior do que 632. Então, ele circulou de vermelho porque ele compôs o maior número. Quarta jogada, prestem bastante atenção aqui, olha. 211 é maior do que 141.
Mas vai prestando bem atenção, guarda aí na sua cabecinha aqui. Quinta jogada, a Maria fez o primeiro ponto dela, né? Porque 654 é maior do que 443. Depois, na sexta jogada, olha aqui, nós tivemos 311, presta bastante atenção, maior do que 320? Será que isso aqui tá certo? E a Maria marcou o ponto para ela, porque provavelmente o Edgar não prestou atenção. Vamos continuar para nós fazermos a análise. 441, o Edgar marcou um ponto contra 321. E 500, menor do que 970, então a Maria fez mais um ponto. Por último, 322, 430. Vocês repararam que aparecem coisas aqui que não estão tão corretas? Então, olha lá. Na página 196, vamos responder as questões. Depois a gente volta lá para ver devagarzinho o que tem de errado, certo? Acompanhe a leitura comigo. Olha, 1. Edgar e Maria cometeram 2 erros no registro que fizeram. Descubra em que jogada isso ocorreu e quais foram os erros. Então, olha lá. Número da jogada foi a primeira, segunda, terceira e qual foi o erro, tá? Falar qual é e explicar o erro. Aqui, olha, tem a tabela para nos auxiliar nesse erro. Então, vamos lá. Tudo ok. Lembra que a professora falou assim, ó, presta bastante atenção aqui na quarta jogada? Olha o que aconteceu aqui, olha. 211. Realmente, o Edgar compôs o maior número que ele poderia compor com 2, 1 e 1. Mas será que a Maria compôs o maior número? Olha lá, 141. Lembra que para compor o maior número, nós temos que pegar o maior algarismo e colocar na frente, lá na ordem da centena? Ela não fez isso, certo? Então, aqui ela deveria ter feito qual número, né? Olha lá, ó, na quarta rodada nós já descobrimos que é lá. O que ela deveria ter feito? Olha, Maria formou o número 141, enquanto deveria ter formado o número 411. Com isso, poderia ter circulado o seu número na rodada. Então, olha aqui, ó, com 4, 1 e 1, se ela coloca o 4 na frente, ela teria feito um ponto, vencido essa jogada. Só que como ela não prestou atenção, ela perdeu essa rodada. Olha lá, ela colocou 141, certo? Viu que não é difícil, mas por não prestar atenção, ela já perdeu um ponto? Então, agora vamos analisar o próximo, tá bom? Olha lá, número da jogada e erro cometido. Aqui a tabela para nos auxiliar. Olha lá na sexta rodada agora, ó. O erro está aqui. O Edgar colocou 320, ele formou com os algarismos que ele tinha, 320, e a Maria 311. Os dois formaram os maiores possíveis. Mas será que o 311 é maior do que 320? Não, né? Então, é esse o erro que eles cometeram. O ponto não seria para Maria, seria para o Edgar. Mas ele não prestou atenção e o ponto ficou para ela. Então, olha, se você, na hora de jogar, não prestar atenção, o ponto vai ficar para o seu adversário, para quem está jogando com você. Então, vamos registrar. O número circulado não foi o maior da jogada. 320 é maior que 311. Então, esse é o erro cometido. Tudo bem? Continuando. Na página 196. 2. Agora, retorne à tabela e corrija os erros cometidos por Edgar e Maria. Então, vamos lá. Aqui, ó, na quarta jogada, vocês vão passar um traço aqui, tá? Porque não foi ponto do Edgar, foi ponto da Maria, desde que ela corrija também. Então, passa um traço, tipo, estou cancelando, porque esse não era o maior. Aqui continua sendo 211, mas aqui passa a ser 411. E quem vai circular? A Maria, porque quem deveria ter marcado o ponto era ela, certo? E tem mais uma jogada para nós corrigirmos, olha, lá na jogada de número 6. Vamos cortar, cancelando a pontuação da Maria
né? 311, fica 311 mesmo, porque ela compôs o número direitinho, tá? O erro foi só na hora de descobrir qual era o maior. E o maior é 320, quem marcou o ponto foi o Edgar. Então, assim, nós corrigimos, tá bom? Na página 196 ainda, número 3. Olha lá, uma outra situação para resolvermos. Na 10ª jogada, veja as fichas que cada jogador virou. Olha lá. Edgar, ele tirou o 0, o 8 e o 2. Lembra que eu expliquei para vocês no comecinho da aula? Maria, o 2, o 1 e o 8. Aí vem a questão, né? A pergunta. Qual o maior número que cada jogador poderá formar com os algarismos virados? Registre esses números na tabela. Então, olha aqui. Com esses 3 algarismos, olha lá. Nós precisamos pegar o maior e passar na frente, né? Colocar na centena. Porque aqui na centena ele tem um valor maior. E depois o maior é o 2 e por último o 0. Então, o Edgar, ele consegue compor 820, é o maior que ele vai conseguir nessa jogada. Enquanto que a Maria, se colocar o 8 aqui na centena, ela vai conseguir 821. O 2 fica na dezena e o 1 na unidade. Olha lá. Certo? E qual desses dois é o maior? 820 ou 821? 821, né? Tem 1 a mais. Certinho? Continuando. Ainda na página 196, D. Qual jogador irá contornar o maior número e ganhar um ponto? Quem? Nós acabamos de ver quem fez o maior ponto. Olha lá na tabela, certo? 821, 820. Lembra que eles fizeram só até a 9ª jogada? Porque a 10ª é essa, olha. 820 contra 821. Quem marca o ponto? Maria. Então, olha lá. Qual jogador? Maria ganhará um ponto, porque o que ela compôs é maior, ó, 821 maior que 820. Qual é esse número? Acabamos de ver aqui, 821. Ela ganhou por 1, hein? Olha como tem que prestar atenção. Contorne o número na tabela. Então, você vai fazer isso aqui lá, ó, na tabela, dando o ponto para Maria, tá bom? Contorna da cor que ela já escolheu para fazer o jogo dela. E C, quem vencerá o jogo após a 10ª jogada? Para isso, nós temos que contar quantos pontos o Edgar fez e quantos pontos a Maria fez. Então, vamos lá, contando do Edgar. 1, 2, 3, esse não vale. 4, 5, certo? Agora, vamos contar da Maria. 1, 2, esse não vale. 3, 4, 5 também. O que aconteceu? O jogo terminará empatado. Acredita que o jogo ficou igualzinho da professora? Pois ambos, quer dizer, os dois, fizeram 5 pontos. Então, não houve vencedor. Quando nós jogamos, né, a gente fala, vamos fazer mais um para ver quem é que vai ganhar. Porque a gente gosta de ganhar, mas nem sempre, né, ganhar é o melhor. Nesse caso, aprender é o melhor, tá bom? Atividade 2. Vamos resolver algumas situações problema que envolvem números. Se preferir, utilize as fichas numeradas de 0 a 9 desse mesmo jogo, que é qual é o maior. 1. Usando os algarismos 2, 9, 5, 1, faça o que se pede. A. Forme os 4 maiores números possíveis. Olha, tem que usar esses aqui, não pode ser outros, tá? Mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número. Então, nós temos esses e nós não poderemos repetir nenhum. Eu vou colocar 9, 9 para ficar maior. Não pode, porque o 9 só aparece aqui uma vez, tá? Então, vamos lá. 4 maiores números, né? Utilizando esses. Olha lá. 9.521. Lembra que eu falei o maior algarismo sempre na maior ordem. Aqui não é centena, aqui é na unidade de milhar, certo? 9.251. Depois,
9.512, depois 9.215, e nós conseguimos formar os maiores números possíveis. Agora, na B, escreva os números formados no item A em ordem crescente. Então, aqui, nós escreveremos os resultados aqui, ó, do 1, só que em ordem crescente. Então, eu preciso pegar o menor daqui e colocar primeiro. Qual é o maior, hein? Então, vamos lá, olha. Será que é esse? Olha, nós sabemos que o 9 é o primeiro. Então, nós temos que comparar o segundo. Olha, 5, 2, 5, 2. Nós temos 2 aqui e 2 aqui. Então, vamos analisar o próximo. Ó. 5, 1. Ah, descobrimos, então, o menor número. Olha lá. E colocarmos em ordem crescente. Então, descobri, risco ele e já vou colocar aqui na minha resposta. 9.215. Agora, eu vou procurar o próximo, né? Nós já sabemos que é esse aqui. Risco daqui e ele vem para cá, olha. 9.251. Professora, por que você risca? Eu risco para não me confundir, porque como eles são formados pelos mesmos algarismos, pode ser que haja uma confusão. Então, eu risco, já sei que esse número já foi. Aqui para minha resposta B. Próximo, comparando. 9.000 e 9.000 são iguais, 5 e 5, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, se o 1 é menor, ele é o próximo. Risco daqui e vou colocá-lo aqui. E por último, o maior deles, 9.521. Vou passar para cá. Agora, eles ficaram em ordem crescente. Continuando. Agora, na página 197, é um tipo de atividade que nós já fizemos várias vezes. O que é para fazer? Decomponha os 4 números que você formou no item A de acordo com as indicações abaixo. Cada marcador azulzinho desse, nós vamos colocar aqueles números que nós já compomos. Aqui, olha, tá vendo? Então, você vai completar com eles aqui e depois nós só vamos fazer a decomposição, certo? Olha lá. Então, ó, 9 milhares, 5 centenas, 2 dezenas, 1 unidade. Só completar. Próximo, olha lá. 9.251. 9 milhares, 2 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. O próximo, você vai copiar aqui e fazer a mesma coisa, a decomposição. 9.512. 9 milhares, 5 centenas, 1 dezena, 2 unidades. E por último, 9.215, 9 milhares, 2 centenas, 1 dezena e 5 unidades. Se você precisar, você vai voltar a videoaula para assistir do jeito que você preferir, tá bom? Número 2. Usando os mesmos algarismos do exercício anterior, faça o que se pede. Olha lá, são os mesmos. A. Forme os 4 menores números possíveis, mas atenção, não repita nenhum algarismo. A regra é a mesma, só que agora nós queremos os menores. Então, vamos lá. Olha. Agora vai inverter, né? Nós sabemos que o menor algarismo daqui é 1, então ele será o primeiro. Depois é o 2, depois o 5, e aí depois tem que ir intercalando. Olha lá, 1.259, aí depois só vou mudar o final. 1.295, 1.529 e, por último, 1.592. B. Escreva os números formados no item A em ordem decrescente. Mesmo esquema, só que agora, aqui não foi o contrário, menores, aqui nós faremos ordem decrescente. Então, nós começamos pelo maior e vamos reduzindo até o menor. Vamos lá. Esse é o maior, né, que nós colocamos, então ele é o primeiro daqui, que é uma ordem decrescente. Depois desse, o maior, aqui, cancela daqui e completa lá na B. Depois, você vai comparando o tempo todo as unidades, dezena e centena para descobrir qual o menor número, certo? 1.295, escreva aqui. E por último, né, que é o menor deles, 1.259. Risca lá para não se confundir, escrevam aqui, certinho? Na página 198, mesmo tipo de atividade. Nós vamos decompor,
Olha lá, os mesmos que nós descobrimos ali na outra atividade. Então, vamos lá. 1.259. Uma unidade de milhar, 2 centenas, 5 dezenas e 9 unidades, certo? Mesma coisa agora com o próximo. 1.295. Uma unidade de milhar, 2 centenas, 9 dezenas, 5 unidades. O próximo, 1.529. Um milhar, ou uma unidade de milhar, tá? É a mesma coisa. 5 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. E por último, 1.592. 1 milhar, 5 centenas, 9 dezenas e 2 unidades. Na página 198, 3. Tereza foi com sua avó ao banco e o gerente informou que ela precisaria criar uma senha para acessar sua conta no caixa eletrônico. A senha deveria ter qualquer combinação dos 3 algarismos a seguir. Olha lá, o 0, o 5 e o 9. Tereza ajudou sua avó escrevendo todas as possibilidades de senha para que ela escolhesse uma. Quais senhas Tereza escreveu? Nós utilizaremos aquela atividade na nossa vida real para fazer esse tipo de coisa, sendo que nós não podemos repetir o 0, não posso usar o 0 2 vezes, nem o 5 2 vezes e nem o 9, né? Geralmente senhas são dessa maneira. Então, olha lá. A senha deveria ter qualquer combinação dos 3, né? Qualquer posição, mas não pode ser repetido. Certinho? Então, vamos lá. Tereza escreveu as seguintes senhas. 059, utilizou os 3 e não repetiu nenhum. 095, utilizou os 3, não repetiu nenhum. 509, tá vendo que ela foi combinando? 590, 905 e 950. Não repetiu, né? E usou os 3. Então, qualquer combinação dessa seria aceita como senha, certo? E nós chegamos ao final da nossa videoaula. Na tarefa, exercícios 1, 2 e 3, na página 199. É o mesmo tipo de atividade que nós fizemos nessa videoaula, certinho? Então, se você precisar, você pode rever a videoaula, vai fotografar todas as atividades e a tarefa, e se tiver alguma dúvida, você vai tirar com a sua professora ou professor. Tchau e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.